Antes de plantar milho, uma das principais escolhas que você pode fazer é com relação ao espaçamento ideal de entrelinhas e a densidade de plantas adequada para aquele híbrido naquela realidade. Quantas mil plantas você vai colocar por hectare? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso, qual que seria o melhor espaçamento, a melhor densidade, também com base em pesquisas científicas, para você tomar a melhor decisão aí para sua área. Fala pessoal, estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal, que eu sempre falo, para que você nos apoie. Se você gosta do nosso conteúdo aqui, não custa nada. Deixa o like, se inscreva, manda para um colega, porque aí a gente produz cada vez mais e mais conteúdo aqui, beleza? Vamos começar falando sobre isso? Qual que é o melhor espaçamento para milho? Antes de mais nada, vamos começar falando aqui. Uma das principais escolhas que você pode fazer é com relação à densidade. Quantas mil plantas você vai colocar por hectare? Antigamente, o pessoal, os antigos aqui da minha região, eles plantavam milho a quantos centímetros? 90 centímetros. Tem regiões do Brasil que, por exemplo, eles plantam de 1 metro entre plantas e 1 metro entre linhas. 1 metro por 1 metro. Qual que é o problema com isso, Jonathan? Problema, muita planta daninha vindo aqui no meio. Você vai ter que carpir muito mais esse milho. Você vai ter que tirar muito mais esse milho. Outro problema, vai ter 10 mil plantas por hectare. A produtividade vai ser muito menor do que a gente tem nos híbridos modernos de milho. Então, se fala em 50, 60, 70 mil plantas por hectare. Com 1 metro entre plantas e 1 metro entre linhas, você está falando de 10 mil plantas por hectare. Então, isso aqui é muito ruim porque a produtividade nossa no campo é muito baixa. E aí não vale a pena trabalhar para uma produtividade muito baixa, né? O preço que está o milho hoje, seja o milho espiga, silagem ou grão, se você for trabalhar nesse sistema, você não tem lucro. A gente tem que adensar, colher melhor o sol, vocês vão entender o que eu estou falando aqui também. Então, escolha corretamente o espaçamento e densidade, porque a gente tem que transformar energia solar que Deus nos dá todos os dias em matéria seca. Então, o sol aqui vai nos fornecer a energia, a planta vai ter o seu processo fotossintético, onde ela vai absorver dióxido de carbono, vai liberar oxigênio, e nesse processo fotossintético você tem o acúmulo de matéria seca. Trocando em miúdos, você vai produzir mais grãos, você vai produzir mais silagem, você vai produzir mais espiga quando você faz mais fotossíntese. Basicamente, as folhas das plantas aqui, elas são como painéis solares. Você já viu o painel solar que gera energia solar? É a mesma coisa. Aqui, a folha da planta é um painel solar que vai te gerar energia. Por exemplo, para os animais, se você está plantando milho para grão, para tratar uma galinha, para tratar um boi, um suíno, etc. No grão, você vai ter energia. O grão do milho tem muita energia, tem muito amido. E veio da onde? Do sol. Então, a placa solar que você tem ali para a produção de energia para os animais, para o seu consumo e etc. Então, pense nisso. Quando a gente está falando em qualquer cultura agrícola, nós temos que aproveitar melhor essa energia solar. Quando nós temos espaçamentos muito grandes ou uma densidade de plantas muito baixa, você não está aproveitando adequadamente aquela energia solar. Então, seria como se você perdesse aquela energia solar que está sendo fornecida para você gratuitamente. Além disso, você tem terra desocupada. Você tem terra que poderia estar produzindo e não está produzindo. E isso é muito ruim, né, para o nosso sistema produtivo, para a sustentabilidade financeira também das propriedades. Então, olha só, quando a gente fala em milho, nós temos que buscar com que entre uma planta e outra nós tenhamos uma equidistância. Se eu tenho que colocar 3 plantas de milho por metro linear, uma planta da outra ela tem que estar pelo menos aí 33 centímetros, certo? Mais ou menos 33 centímetros. Se eu tenho uma planta que está a 10 centímetros, uma outra planta que está a 50, uma outra planta que está a 1 metro da outra, o que vai acontecer? Você não vai ter um aproveitamento de luz solar adequado. Ah, Jonathan, mas compensa se você deixar uma mais longe da outra, uma mais perto da outra, aquela que está mais longe, que consegue absorver mais sol, ela vai compensar aquelas duas plantas que estão muito próximas. É verdade isso? Bom, de certa maneira é. Porém, quando a gente começa a ter muitos espaçamentos falhos, muitos espaçamentos duplos, né, que seria quando você tem um espaçamento duplo, é quando uma planta está muito próxima da outra. Uma está encostando na outra. Então, elas estão competindo pela absorção de luz solar, por água, por nutrientes. Esse é o espaçamento duplo. Espaçamento falho é quando você deveria ter uma planta, mas você não tem.
Então, você tem uma planta aqui, você deveria ter outra, não tem, e daí tem uma outra ali. É um espaçamento falho. Aquilo ali é um problema também, porque você não está aproveitando a luz solar onde você deveria ter uma planta ali. Então, para a cultura do milho, prestar atenção nisso. A equidistância entre as plantas numa linha também é importante. Não só a densidade, não só o espaçamento de entre linhas, certo? Então eu trouxe para vocês aqui, ó, uma pesquisa interessante que mostra o diâmetro médio de colmo. Quantos centímetros que tem esse colmo? Eles testaram com diferentes aqui densidade de plantas, com 30, com 60 e com 90 mil plantas por hectare, e vários híbridos de milho aí, né? Por exemplo, o AG51, tanto com 40 centímetros de espaçamento entre uma linha e outra, e com 80 centímetros de espaçamento. Eu já vou falar qual que seria o melhor espaçamento, tá, pessoal? Então, olha só, à medida que se aumentou a densidade de plantas por hectare, diminuiu o diâmetro médio de colmo. Então aqui eu tinha praticamente 3.3, 3.2, né? 3.4, 3.5, e quando eu chego com 90 mil plantas, cai para 2.5, 2.6 centímetros. Quer dizer, eu tenho um colmo menor, mais fino, à medida que eu aumento a densidade. Isso é bom ou é ruim? Vamos dar uma olhada, né? Aqui eu tenho comprimento médio de espiga. Qual que é o tamanho dessa espiga? Também, quando eu tenho densidades menores, você vai ter espigas com comprimento maior. À medida que você aumenta a densidade, a espiga fica menor. Isso aqui pode ser interessante, por exemplo, se você trabalha com milho espiga. Então, o comprimento médio de espiga é importante para mim, é importante para o meu cliente, para ter mais saída. Se você trabalha com densidades maiores, você vai ter um tamanho de espiga menor. Aqui, por exemplo, o 1051, o AG1051, que muitos produtores de milho espiga gostam de trabalhar, com 80 centímetros, ele teve a maior diferença. Veja que eu tenho outros aqui, como esse 75, AG75, tanto com 40 quanto com 80 centímetros, se eu passo de 30 para 60 para 90 mil plantas, eu praticamente não tenho diferença no comprimento médio de espiga. Mas, no caso do 1051, eu vou ter uma diferença muito grande. Dá uma olhada aqui com 30 mil plantas por hectare. Qual que é o comprimento médio de espiga? Ali, aproximadamente 21,5 centímetros. Já quando eu tenho 90 mil plantas, ele cai para 16,5 comprimento de espiga. Então, a diferença grande aqui. E a produtividade, Jonathan, como é que fica? De grãos, olha só, quando a gente tem 30 mil plantas, olha só qual que é a produtividade de grãos. 6 toneladas, 6 toneladas e meia. De 6 toneladas até 7 toneladas e meia, com 30 mil plantas. Quando eu tenho 90 mil plantas por hectare de grãos, eu estou falando de 9 toneladas e meia para alguns híbridos, até 11 toneladas e meia, 12 toneladas. Então veja, dobra a produtividade só por questão da densidade de plantas, isso aí de 30 para 90, dobrou a produtividade. É isso que a gente tem que prestar atenção. Imagina que se a gente estivesse falando em algumas áreas aí no Brasil que eu conheço, que é 20 mil plantas de milho por hectare, 25, até 30. Então, se aumentar aqui, se eu estou falando de grão em si, para produzir grão, olha só para quanto que salta, 11, 12 toneladas por hectare. E aqui, então, espaçamento e densidade. Então, aqui eu tenho o PME, que é o peso médio de espiga, e a produtividade em quilos por hectare, com diferentes densidades, então 40 mil plantas, 52 mil plantas, 65 e 77.500 mil plantas por hectare. Os dois espaçamentos, 50 e 80 centímetros, e aí quando eu tenho, obviamente, uma população maior, no caso desses híbridos que nós vimos aqui, a produtividade saiu de lá para 40 mil plantas, de 6 toneladas e meia com 50 centímetros de espaçamento para 8 toneladas e 800 com 77.500 plantas por hectare. Então aqui teve uma diferença muito grande. Veja que eu estou falando de espaçamentos razoáveis, espaçamentos que não são ruins. Quando a gente vai comparar alguns fatores aqui, eu não tenho tanta diferença, espaçamento 50 ou 80 centímetros. Se eu estou falando aqui em 50 ou 80 centímetros na mesma densidade de plantas, pouca coisa muda. Produtividade muda pouca coisa, certo? Mas a gente tem que começar a pensar por quê?
Existem sim espaçamentos que de maneira geral são ruins. O que eu não gosto? 45 centímetros. Tem muito produtor que gosta de trabalhar com 45 centímetros porque já é o espaçamento da soja, do feijão, então já aproveita para o milho. Porém, o ideal, várias pesquisas já mostraram que o espaçamento ideal de entrelinhas é 55 a 65 centímetros. Jonathan, um espaçamento ruim qual que é? 90. Não use 90. Vocês viram que 80 aqui não é tão impeditivo, mas 90 você já começa a perder produtividade de maneira significativa. A boa densidade aqui, para produzir grãos de milho, eu estou falando de 55 a 65 mil plantas por hectare. Para grão, para silagem, a gente trabalha com uma densidade um pouco maior, de 70 a 80 mil plantas por hectare, se a finalidade for silagem. Para espiga, se você tiver com essa preocupação comercial, as espigas maiores fazem você vender mais, de 30 a 40 mil espigas por hectare. Se não for um fator decisivo para venda, comercialização, o tamanho de espigas, talvez dá para você testar, aumentar um pouco essa densidade de plantas aqui para, por exemplo, 50 mil plantas por hectare. Certo, pessoal? Antes de começar, então, escolha sempre um bom híbrido. Não pega aquele milho salvo lá, Jonathan, é ruim. Não é ruim, mas é que muitas vezes não vale a pena o seu investimento, certo? Ah, mas eu vi fulano que funcionou, ele nem jogou adubo, produziu bem. Tá, mas é a situação dele. Às vezes o solo dele tinha muito matéria orgânica. Às vezes era uma situação específica de um ano específico. Então não conte com o que te ouviram falar. Saiba o que funciona de fato. Escolher um bom híbrido já é um bom ponto de partida. Espaçamento correto, aquilo que eu falei para vocês, 55, 65 centímetros entre linhas. Adubação correta, segundo a sua análise de solo. Ah, mas eu vou jogar MAP, 200, 300 quilos de MAP. Esqueça, isso é furada. Se você precisa de calcário, você pode jogar 500 quilos de MAP que não vai funcionar. Primeiro faça uma análise de solo para ver se precisa de calcário. Não vá na onda de quem te fala assim, 300 quilos de MAP, super simples, super triplo, formulado. Não interessa, isso aí não interessa. O que interessa é a situação real do seu solo. E condução da lavoura. Então, fazer uma boa dessecação, solo limpo, controle de pragas, controle de doenças, tudo aquilo lá. Nós vamos fazer um mini curso aqui no canal, então fiquem ligados aí que a gente vai estar avisando o nosso grupo de conteúdos. Aqui abaixo tem o link do nosso grupo de conteúdos, que toda semana a gente manda lá avisos. Vamos avisar também sobre esse mini curso de produção de milho, ok? Se você precisar do nosso acompanhamento na consultoria aqui, nós temos uma equipe de engenheiros agrônomos que podem te ajudar a você a produzir mais e gastar menos, ser mais assertivo de uma maneira técnica e prática. Aqui abaixo você vai encontrar o link do nosso WhatsApp. No mais era isso, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.